Vou compartilhar minha tela, então, tá? Espera um pouquinho, Bruno. Espera aí, menina. Ah, tá. A apresentação dá início à nossa sessão, né? Então, hoje, nós vamos dar início à nossa sessão da sessão clínica da Residência Médica Obstetrícia da Maternidade Escola, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, como tema que nós trouxemos hoje para a discussão, é a ruptura prematura de membranas ovulares. Um tema bastante interessante, bastante controverso. No momento, existem várias discussões sobre alguns aspectos da conduta em relação à ruptura prematura de membranas e que vão influenciar diretamente sobre o resultado tanto materno quanto fetal, né? Então, esse tema interessante, ele vai ser apresentado pela Maria Eduarda Garibaldi, residente de terceiro ano da Maternidade Escola, e vai ser moderado pela doutora Fernanda Freitas, também da Maternidade Escola. Tá? Então, Maria Eduarda, fique à vontade para iniciar sua apresentação. Obrigada, professor. Tela. Está com a tela cheia para vocês? Tá. Perfeito. Boa tarde, gente. Meu nome é Maria Eduarda Garibaldi, eu sou R3 de Serviço de Ginecologia e Obstetrícia da UFRJ. Nós vamos dar início à nossa sessão clínica de hoje com o tema ruptura prematura de membranas ovulares. A minha orientadora foi a doutora Fernanda Freitas. Bom, a ruptura prematura de membranas ovulares nada mais é do que a amniorexia espontânea que antecede o trabalho de parto, seja ele a termo, com mais de 37 semanas, ou pré-termo, com menos de 37 semanas. A gente subdivide em pré-termo tardio, 34 semanas a 36 semanas e 6 dias, que é muito importante para o manejo, que eu vou discutir mais para frente. Tem a ruptura prematura de membranas ovulares periviável, com menos de 24 semanas, e a ruptura pós-amniocentese. Bom, a etiologia, por mais que existam vários fatores de riscos associados, essa causa nunca ela é óbvia. A gente consegue se nortear pela idade gestacional, como a gente vê na ruptura a termo, a gente pensa no enfraquecimento fisiológico, até pelo estresse físico da membrana, por conta de contrações uterinas sintomáticas, uma hiperdistensão uterina, uma polidramnia, uma gestação gemelar. Na ruptura pré-termo, a gente pensa primeiramente em infecção, muito associada nas idades gestacionais mais precoces, a história obstétrica prévia, por conta da recorrência nas gestações subsequentes, como entre mais ou menos 15% a 30% das gestações tendem a ter essa recorrência, comprimento cervical, sangramento de segundo a terceiro trimestre, baixo IMC, baixo nível socioeconômico e tabagismo. Essa incidência no atermo é de 8% das gestações, no pré-termo de 2% a 5% das gestações, sendo responsável por 25% dos partos prematuros. A ruptura periviável incide menos de 1% das gestações. Esse diagnóstico ele é eminentemente clínico, a paciente vai referir um diflúvio abundante de líquido via vaginal, o médico assistente vai avaliar com um espéculo estéreo esse colo, vai observar esse líquido exteriorizando através do orifício do colo ou um acúmulo em fundo de saco vaginal. A gente pode, aí, 90% das vezes, estar concluindo esse diagnóstico. O toque vaginal ele não se faz necessário nesse momento, a não ser que a mulher estivesse em franco trabalho de parto. Do contrário, ele pode aumentar os riscos de infecção e não se faz necessário para concluir um diagnóstico de bolsa rota. Nós podemos lançar mãos de testes como a avaliação do pH vaginal com o teste da nitrazina, que a gente avalia um pH mais básico, faz uma certa inferência de uma bolsa rota, ou a cristalização desse fluido vaginal no microscópio, uma visualização que a gente vai ver com padrão arboriforme, folha de samambaia, que a gente costuma falar, que pode estar aí corroborando um diagnóstico de uma ruptura prematura de membranas ovulares. Nós podemos lançar mão também
de testes de detecção de proteína, como o Actin-Pron e o AminoSure, que têm sensibilidade e especificidade alta, e diferente dos que eu citei acima, eles não são afetados por infecção, uma vaginose bacteriana, urina, sêmen ou sangramento de pequena monta. Porém, nem todas as maternidades disponibilizam desse teste rápido por conta do alto custo que ele oferece no mercado. E a ultrassonografia, ela não é diagnóstico de bolsa rota, somente avalia uma oligodramia, que pode ser avaliado para o manejo mais para frente, mas para um diagnóstico nesse primeiro momento não é interessante, até porque nem sempre toda amniorrex vai cursar logo no primeiro momento com uma oligodraminia. Então, ele não se faz necessário nesse momento do diagnóstico. Uma dificuldade diagnóstica que a gente pode encontrar também, para concluir, é uma ruptura alta, onde a perda vai ser escassa e persistente, com a integridade do polo inferior. Então, é uma dificuldade que a gente pode encontrar para estar concluindo com esse diagnóstico no exame especular. Então, a gente tem que estar atento a esse diagnóstico. Na história natural, na ruptura termo, 50% delas deflagram um trabalho de parto nas 5 primeiras horas, e 50% tem coreoamnionites como a principal complicação, aumenta com a duração até o início do parto, com mais de 18 horas, em 1 a 5% dos casos. Na ruptura a termo, 50% delas deflagram um trabalho de parto e na primeira semana. Quanto menor a idade gestacional, maior o tempo de latência. Então, o raciocínio aqui ele é inversamente proporcional à idade gestacional. Quanto menor a idade gestacional, maior é esse tempo de latência. As taxas de coreoamnionites variam de 15% a 25%. Na ruptura periviável, cerca de 50% entram no trabalho de parto na primeira semana, cerca de sobrevida de 50% livre de morbidades maiores, tem a hipoplasia pulmonar como complicação mais incidente, de 10% a 20%, e está associada com alta mortalidade, mas é raramente letal quando ocorre entre 23 a 24 semanas. Bom, a conduta inicial a gente vai avaliar primeiramente os riscos fetais versus os riscos maternos, a prematuridade versus os riscos de infecção. Na conduta inicial, a internação hospitalar ela é indicada, até porque frequentemente elas deflagram um trabalho de parto nesse primeiro momento. A gente pode estar frente a uma infecção. Gente, meu WhatsApp está aparecendo para vocês? Acho que não, né? Está aparecendo. Tá. Mãezinha já mandou mensagem. Eu estou vendo aqui. Desculpa, gente. Eu não sei como fechar isso aqui agora sem atrapalhar a apresentação. Então, voltando, a internação hospitalar ela é indicada até porque a gente pode estar frente a uma infecção, ou elas podem deflagrar um trabalho de parto nesse primeiro momento. O feto pode estar sobre riscos de compressão do cordão umbilical. A confirmação da idade gestacional para o manejo é importante. A avaliação da vitalidade fetal com a cardiotocografia, avaliando o tônus uterino e a frequência cardíaca. A ultrassonografia, avaliando o volume do líquido amniótico e o perfil biofísico fetal. Rastrear a colonização para Streptococcus beta-hemolítico do grupo B com o swab reto-vaginal. Rastreio infeccioso clínico e laboratorial, com o exame clínico, a paciente referindo alguma dor abdominal, uma frequência cardíaca materna aumentada ou fetal, curva de temperatura, leucograma e PCR. Lembrando que eles devem ser avaliados de uma forma conjunta, até porque não se dá para individualizar nesse momento, até porque, por exemplo, o leucograma em vigência de corticoide pode ficar inespecífico para a gente estar fazendo qualquer tipo de inferência. Então, esse rastreio tem que ser feito de uma forma conjunta. Lembrando que a presença de sofrimento fetal ou uma coreoamnionites é indiscutível a interrupção da gestação. O manejo. A via de parto, o antibiótico de latência, corticoterapia, profilaxia pré-GBS, sulfato de magnésio para neuroproteção e a toocólise. A via de parto a gente vai individualizar, pensando na indução versus a cesariana, de acordo com cada paciente, o que vai ser mais benéfico para ela em determinada situação. O antibiótico de latência, o próprio nome já fala, ele visa aumentar esse período da latência. Não existe um consenso na literatura de qual é o regime de antibiótico ideal a ser usado, até porque cada um tem os seus benefícios, mas nenhum se mostrou superior com relação ao tempo de latência ou os desfechos secundários de sobrevida neonatal. No Brasil, a gente usa a ampicilina, 2 gramas IV, de 6 em 6 horas por 48 horas. A azitromicina, 1 grama via oral, dose única. Após 48 horas, substitui a ampicilina por amoxicilina, 500 miligramas via oral, de 8 em 8 horas por 5 dias. Lembrando que a gente não usa a amoxicilina com flavulanato por conta dos riscos de enterocolite necrotizante.
A corticoterapia. Estudos randomizados da Cochrane mostraram os benefícios do uso do corticoide e indicam que, independente da integridade da membrana, o corticoide ele deve ser usado pelo menos um curso num trabalho de parto prematuro. Nós usamos a betametasona, 12 miligramas intramuscular, 2 doses no intervalo de 24 horas. A dose de resgate ela é controversa na literatura e a dose de corticoide semanal ela não é indicada, uma vez que foi associado com diminuição do perímetro cefálico e baixo peso ao nascer. A profilaxia para GBS, ela é indicada para pacientes com cultura desconhecida, com parto prematuro, uma bolsa rota com mais de 18 horas, febre intraparto, uma cultura positiva na gestação atual com menos de 5 semanas, uma bacteriúria positiva para Streptococcus e histórico de recém-nascido anterior com doença invasiva para Streptococcus beta-hemolítico do grupo B. O sulfato de magnésio. Ensaios clínicos randomizados demonstram que, quando indicado, reduz os riscos de paralisia cerebral em bebês sobreviventes. Nós usamos o sulfato de magnésio, 4 gramas IV em 30 minutos, a dose de ataque, e 1 grama de manutenção até o nascimento, no máximo por 24 horas. A tocólise também é controverso o uso, mas é considerado para permitir a ação do corticoide em benefício do RN. Nós usamos a nifedipina 10 miligramas inicial, com dose máxima de 40 miligramas durante a primeira hora, ou de 10 a 20 miligramas via oral a cada 4 a 6 horas, se as metrocístoles persistirem. Bom, a conduta inicial segundo a idade gestacional. Na ruptura termo, com mais de 37 semanas, indução, se trabalho de parto não deflagrar, ou uma cesariana, início espontâneo de 12 a 24 horas, vitalidade fetal e riscos maternos assegurados, antibiótico profilaxia intraparto para GBS, se indicado, se presente, tratar corioamnionites e seguir com a interrupção da gestação. Na ruptura do pré-termo tardio, entre 34 semanas e 36 semanas e 6 dias, conduta expectante ou interrupção. O estudo da COG, randomizado com o N de 1839, comparou o trabalho de parto em até 24 horas versus a conduta expectante e não aumentou o desfecho primário de sepse neonatal ou morbidade neonatal. No entanto, recém-nascidos grupo imediato tiveram maior taxa de síndrome do desconforto respiratório, ventilação mecânica e o dobro de dias na UTI. Um trabalho do Royal College de 2019 tem a conduta expectante até 36 semanas e 6 dias, com nível A de evidência, assegurando os riscos maternos e a vitalidade fetal. Uma revisão da Cochrane de 2017, esse artigo, que é um Journal de Ginecologia e Obstetrícia de 2012, foram referenciados para esse trabalho do Royal College, que endossa também essa conduta expectante com 36 semanas e 6 dias, uma vez que garantido a viabilidade fetal e assegurado os riscos maternos. O pré-termo tardio, de 34 semanas até 36 semanas, que é o que eu estava falando agora, então, a conduta expectante ou a interrupção a ser avaliado, um ciclo único de corticoide, se não houve dose prévia e parto previsto em menos de 24 horas e não mais do que 7 dias. Rastreio e profilaxia intraparto para GBS, se indicado. Se presente, tratar corioamnionites e seguir com a interrupção da gestação. Lembrando que o antibiótico de latência não é indicado neste período. Na ruptura pré-termo, entre 24 semanas e 33 semanas e 6 dias, a conduta é expectante. É usado antibiótico de latência, um ciclo único de corticoide, sem evidência a favor ou contra o ciclo de resgate, o sulfato de magnésio para neuroproteção, se menos de 32 semanas, o rastreio e profilaxia intraparto para GBS, se indicado, se presente, tratar a corioamnionites e seguir com a interrupção. Na ruptura periviável, com menos de 24 semanas, vai ser individualizado o aconselhamento das pacientes quanto aos riscos e benefícios, conduta e prognóstico neonatal, antibiótico de latência pode ser considerado a partir de 20 semanas, conduta expectante ambulatorial pode ser considerada até a viabilidade, corticoide, tocólise, sulfato de magnésio e profilaxia para GBS não estão indicados antes da viabilidade. É isso, obrigada, gente. Ok. Pode descompartilhar. Isso. Beleza.
Ok. Maria Eduarda foi rápida, ligou o motor, entendeu? É o E nervosismo. acelerou, pisou fundo, entendeu? E rapidamente ela apresentou esse tema bastante polêmico, né? Eu vou passar para a Fernanda, porque a gente tem vários aspectos, né, que a gente pode pontuar e discutir, né? E acho que a Fernanda, né, tem alguns comentários para fazer sobre essas condutas. Fernanda? Obrigada, Nilson. Vocês me ouvem bem? Bom, eu acho que a gente pode começar. Eu fiz algumas anotações aqui enquanto a Maria Eduarda falava. Primeiro, Eduarda, parabéns pela sua apresentação. Eu acho que desde o dia que a gente viu pela primeira vez, você progressivamente organizou melhor. Você deu uma corrida hoje, né? Quando você sentou para me mostrar, você falou com bem mais tranquilidade, mas tudo bem, acho que faz parte, é uma sala cheia e a gente fica um pouco ansioso mesmo. Mas eu acho assim, o interessante do tema que você trouxe hoje, que, né, o Nilson elencou para discussão, é que é um tema extremamente frequente na nossa prática e com vários pontos controversos, com vários pontos que não são questões fechadas e esgotadas. Então, isso que é o interessante. Eu até fiz alguns registros aqui e pensei, Nilson, a gente começar, não é exatamente uma ordem, mas esse ponto final que a Eduarda abordou, eu acho que já é um ponto que é chave para a gente discutir, que com certeza levantou dúvida para muita gente, né? O manejo e o momento do parto. Foi uma das falas finais, mais para o fim da apresentação mesmo da Eduarda, mas que eu acho que cabe a discussão. Assim, quando a gente fala da ruptura prematura, né? A termo, fica fácil de entender, acho que isso aí ninguém tem muita dúvida, depois de 37 semanas, até tem um trabalho aqui para a gente comentar, mas vamos deixar ele em seguida. O momento anterior, entre 34 e 36 e 6 dias. Eu acho que aí é que tem um período que merece que a gente reflita um pouco. A nossa prática atual, pelo menos pela rotina da maternidade, e talvez seja a prática da maioria dos colegas na sala, é com 34 semanas, entender que se obteve o maior benefício possível da conduta expectante e considerar a antecipação, julgando a via obstétrica de acordo com o caso. Mas quando a Eduarda levanta isso, ela levanta, né, baseado em quê? Isso é colocado não só no guideline do ACOG, como do Royal College, de maneiras um pouquinho diferentes em termos do peso que cada um dá. O Royal College fecha essa questão como sendo a atual recomendação do acompanhamento expectante até 36 semanas e 6 dias. O ACOG faz uma divisão disso, até 34 é indiscutível, de 34 a 36 e 6 dias deve ser ponderado. Então, assim, cada um coloca um peso nisso, se baseiam em alguns trabalhos, e aí eu peguei dois aqui. A Maria Eduarda até já mencionou, foi esse P-Promexil, que é justamente um trabalho de ruptura prematura de bolsa pré-termo, onde ele compara o manejo expectante, né, o E, versus o IL, que é o Induction of Labor. Então, ele é um trial, ele randomiza 100 mulheres num braço, 95 no outro, um grupo vai para indução imediata e o outro conduta expectante até 36 e 6, e aí a intervenção com 37. E ele tem como desfecho primário analisado sepse, desfechos infecciosos, tá? Sepse neonatal. E, nesse sentido, ela é baixa no grupo que apresentou a ruptura prematura próximo do termo, que ele chama, né? E a indução, quer dizer, o manejo ativo imediato, não foi capaz de reduzir isso. Então, é um dos trabalhos que esses guidelines mencionam como referência para discutir o manejo conservador até 36 e 6. Trabalho publicado no AJOG, um jornal importante. E existe um outro também, que foi publicado na Lancet, é o P-Prompt Trial. Ele também randomiza pacientes, ele inclui centros de diversos países, mais de 60 países, mais de 60 centros, 11 países, e ele randomiza pacientes nessa faixa, 34 semanas a 36 e 6 dias, para indução imediata versus conduta expectante. O total de pacientes que esse trabalho avalia é de 1.839. Então, quer dizer, um N enorme, né? E ele justamente compara e tenta chegar a uma balança disso aí, né? O risco de infecção neonatal em mantendo a gravidez por mais tempo versus os riscos relacionados à prematuridade mais acentuada no caso da intervenção mais precoce. E aí os resultados que ele avalia do ponto de vista neonatal são exatamente infecção e morbidades, através de uso de qualquer tipo de ventilação assistida, morte,
estresse respiratório, né, tempo de permanência em UTI, além de avaliar também alguns desfechos maternos, dentre eles hemorragia anti-intraparto, febre, uso de antibiótico, via de parto. E aí, bom, analisando esses desfechos todos nesse grupo grande que foi randomizado para indução ou manejo expectante, nessa idade que fica sombria aí de 34 a 36 e 6, o que eles observaram? Né? Que o parto imediato, que seria possivelmente a nossa tendência atual, aumentou o desconforto respiratório, aumentou a assistência ventilatória, quando englobados todos os tipos, e o tempo de permanência na UTI. Isso para o bebê. E em relação ao manejo expectante, teve para a mãe o maior risco de sangramento, de hemorragia, tanto intraparto quanto pós-parto. Embora esse risco materno de sangramento tenha sido identificado como aumentado, ainda assim, a conclusão do trabalho é que, sem sinais evidentes de infecção materna, é aceitável o manejo expectante sob vigilância materna e fetal. Então, assim, esses são os dois maiores trabalhos que esses dois guidelines usam como referência para discutir esse período. Então, essa, assim, é a primeira reflexão, discussão que eu acho que a gente precisa ter. Não é uma questão esgotada, as 34 semanas não são um assunto que a gente possa considerar encerrado em relação à Bolsa Rota, né? É algo para a gente refletir. Esse era o primeiro ponto. Não sei o que você acha melhor, Nilson, se por ponto a gente para e discute um pouco ele, ou se eu sigo com os meus comentários todos. O que você prefere? Não, acho que a gente pode ir seguindo e depois a gente retorna em cada ponto, né? Tá bom. Nesse aspecto, só vale a pena salientar, né, que esses estudos analisaram somente as volturas de 34 a 36 e 6, não Sim. aquelas que romperam antes de 34 e que possivelmente poderiam seguir a prolongar a gravidez. Né? Perfeito. Essa colocação é importante pelo tempo de permanência em conduta expectante. Né? A gente está falando aí de mulheres que tiveram até 3 semanas em conduta expectante, e não mulheres que tenham tido uma ruptura mais antiga e que a gente teria buscado levar até tão à frente. É um ponto para se refletir. Com relação, aí eu falei que, né, comentaria depois, ao manejo do parto a termo, a ruptura prematura da bolsa a termo, quer dizer, a partir das 37 semanas, um dos trabalhos grandes que está incluído nesses guidelines que a gente usa como referência para discutir o tema é o TermPROM. É um ensaio clínico também de mais de 5.000 mulheres que randomiza para indução com ocitocina, indução com prostaglandina vaginal e conduta expectante por até 4 dias. E aí esse trabalho que divide assim, teve, resumindo os resultados e as conclusões, né, infecção e taxa de cesárea foram similares, infecção neonatal, tá? E taxa de cesárea foram similares nos grupos, independente do tipo de indução ou se conduta expectante. A coriamnionite, ela se mostrou menos propensa a acontecer naquelas pacientes em que a pronta indução com ocitocina foi iniciada. E aí a incidência nesse trial foi de 4% contra 8,6% na conduta expectante. Então, esse é um ponto. E, além disso, ele tinha uma terceira variável, que era uma avaliação de percepção do cuidado prestado. Numa resposta de sim ou não, o quanto as mulheres entenderam o cuidado que elas receberam quando da internação pela Bolsa Rota como satisfatório. E aí a avaliação foi vista como mais positiva quando da intervenção, quando da indução, independente da técnica utilizada. Então, assim, isso também respalda uma das conclusões lá do ACOG, que coloca que, ok, que tem que ser conversado com a mulher e pode ser tolerado uma conduta expectante de 12 a 24 horas, entendendo que aí a maioria dessas mulheres entraria em trabalho de parto espontâneo, mas também está absolutamente respaldado e talvez tenha até alguns aspectos melhores, mais positivos, em se instituir a indução de pronto quando da ruptura com mais de 37 semanas. Então, esse é um outro ponto que a Eduarda tocou muito bem. Então, em relação ao manejo, momento do parto, eu acho que o principal que eu queria colocar era isso. Acho que não esqueci nada do que eu ia comentar. Com relação, num determinado momento, acho que a Eduarda mencionou, a gente discutiu previamente na apresentação, o local de manejo. Né? Todos são muito claros em apontar que, em havendo viabilidade, a recomendação é manejo intra-hospitalar. Não existe nenhuma recomendação por nenhum desses dois grandes trabalhos e apoiado pelos estudos onde eles se referenciam, de manejo domiciliar desses casos. O que eles pontuam é,
naquele grupo periviável, e que aí, por definição teórica, né, seria abaixo de 24 semanas, em tendo uma primeira avaliação extensa, clínica, laboratorial, hospitalar, e aí, então, entendendo-se que existe segurança, naquele momento se exclui infecção materna e o bem-estar fetal está assegurado, poderia ser o proposto segmento domiciliar. No entanto, ele pondera assim, 2 avaliações ao menos por semana, não é um segmento domiciliar assim muito afastado da gente, não. Então, acho que isso também é uma outra questão para discussão, né? A gente já teve até alguns casos em que a gente tenha feito isso com rupturas bem precoces, mas é uma coisa para ficar bem amarrada entre a equipe de saúde e a paciente, porque ela vai precisar ser vista e reavaliada com alguma frequência. O início de um quadro infeccioso pode ser súbito e a gente sabe das consequências, muitas vezes catastróficas dele. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto controverso é o antibiótico para aumentar o período de latência, né? Só para salientar, e aí a gente pode discutir depois, dependendo das perguntas, isso não é um consenso também, qual o esquema, né? Existe uma diferença até clara entre o guideline do ACOG e do Royal College. Um usa um esquema bem semelhante ao que a Maria Eduarda mostrou, com a diferença de que eles fazem eritromicina, né? E a gente não usa, mas o outro usa só a eritromicina, e aí por 10 dias. Então, assim, o próprio esquema é um antibiótico de largo espectro, mas o esquema em si também não é uma questão consensual para todo mundo. E um outro ponto que eu acho que a gente pode levantar para discussão também é o uso da tocólise, né? O Royal College pondera a não utilização de tocólise nesses casos, dado que a própria atividade uterina pode ser um sinal inicial da infecção. O ACOG pondera que pode haver um benefício para o uso do corticoide, mas tem que ser usado com cautela, sim, se houver um trabalho de parto deflagrado. E no mais, se eu não tiver ficado faltando nada, eu acho que eu falei quase tudo que eu pretendi antes da gente abrir para pergunta, mas é o manejo de gestação futura. A presença de um parto prematuro por ruptura de bolsa é encarado em termos de que cuidado se ter numa gestação subsequente, e isso fica um pouco inespecífico, porque é claro que nem todo parto prematuro foi por ruptura de bolsa, pode ser que essa resposta não dê conta de tudo, mas, em princípio, nas gestações futuras, elas teriam indicação do uso de progesterona vaginal, e elas seriam encaradas como aquelas pacientes que, no fluxo de segmento, quando medem o colo, se consideram 25 milímetros, e assim vai. Elas têm uma história de parto prematuro prévio, independente de qual seja a... Tenho certeza que já contei para você todas as histórias que eu sei. A Siri entrou aqui com uma coisa desavisada, enfim. Tá, é o WhatsApp da Duda e a minha Siri aqui. Mas, então é isso, assim, o manejo futuro, a princípio, teria essa recomendação, apesar dos próprios guidelines fazerem essa ponderação de que os trabalhos que... Só um minuto. Desculpa. Os trabalhos ponderam essa questão de que nem todo parto prematuro se deveu à ruptura de bolsa, e que talvez isso não funcione da mesma maneira se você conseguisse estudar exclusivamente esse grupo de pacientes, né? Eu acho que, assim, que eu tenho anotado aqui rapidamente era isso. Eu acho que depois eu já posso começar colocando uma pergunta, de uma questão muito, muito, muito pontual, mas que a Eduarda levantou e ela vem mencionada aqui nesses guidelines. Queria colocar para o Jair e para o Cristos, em relação à ruptura pós-aminocentese, né, que o guideline apresenta como tendo uma frequência de ocorrência baixa, inferior a 1%, mas tendo um comportamento depois, entre aspas, mais benigno, né? Se vocês pudessem só falar um pouquinho sobre isso para complementar esse slide da Maria Eduarda, acho que seria bacana. Qualquer um dos dois, assim. Ok. Para variar, né, Cris? Primeiro, eu queria dar os parabéns à Maria Eduarda aí. Realmente foi bem completa, mas eu fiquei com dificuldade de anotar as coisas. Ela está com uma pressa danada. Eu acho que não precisava dessa pressa toda, mas isso aí, como a Fernanda falou, faz parte do exercício, né, da apresentação, e é assim mesmo. Com frequência, Fernanda, quando a gente, não é tão raro assim, quando a gente faz uma punção, até mesmo nas fetoscopias, a gente vê sair líquido amniótico pelo colo do útero após o procedimento. Isso porque, como a gente descola o âmino da cavidade coriônica, do córeo, acaba entrando líquido ali nesse espaço, e isso, como se fosse uma ruptura alta, sai
pelo colo do útero. E também a gente vê que isso passa, né? Muitas vezes isso passa, raramente evolui para ruptura prematura genuína, não é? E a gestação continua, aquilo ali, a cola, a gente vê acontecer infecção em torno de 1 para 1000. É bem pouco frequente mesmo, desde que a gente siga todas as técnicas de antisepsia. Eu queria aproveitar aqui e levantar uma questão que sempre é polêmica, mas eu acho que vale a pena a gente discutir, porque dependendo do local que você esteja, já tive essas discussões em mesa de congresso, inclusive, com outros colegas de outras instituições públicas, quando você recebe, por exemplo, uma paciente com 16 semanas, claramente com bolsa rota, que ela tem a história típica, você coloca, passa o espéculo, o colo está fechado e a bolsa está rota, e aí muitos... a conduta ela é individualizada, mas muitos colegas acabam levando... falam assim, olha, tem que fazer uma interrupção terapêutica, porque por conta do risco de infecção para essa paciente. Eu vou manifestar a minha opinião, depois a gente discute, mas eu queria primeiro perguntar para a Duda o que você acha sobre isso, Duda. A do procedimento da amniocentese? Não. Em relação a paciente que chega com 16 semanas com diagnóstico de bolsa rota para a gente, o que a gente faz? Tá. Periviável, nesse momento, menos de 24 semanas, o prognóstico já é muito desfavorável num cenário como esse. Então, assim, a gente vai individualizar, como eu falei, conversar com a paciente que esse prognóstico, na minha concepção, assim, não haveria viabilidade. A gente pode conversar até da questão da indução, de propor uma indução para essa paciente, porque até antibiótico de latência com 16 semanas nem é recomendado, né, a partir de 20 semanas. Então, seria aguardar esse desfecho aí, ou de forma espontânea, ou até propor uma própria indução. E você acha que essa proposição de indução teria alguma questão legal envolvida? Uma questão legal, sim, com certeza. 16 semanas, não, ela é menos de 20 semanas é considerado aborto, né? Então, E o aborto cenário é legal no Brasil, nesse caso? Não, ele não é legal. Não é legal. Só que o que eu estou falando aqui, assim, discutindo com a paciente sobre o desfecho dessa gestação e aconselhar ela sobre a indução. Agora, com relação à questão jurídica, legal, eu não sei como deveria ser feito aqui. Mas se você aconselhou... Se você aconselhou a paciente que ela deve interromper a gravidez, induzir, então você tem que fazer isso, né? E isso não tem nenhum aspecto legal em relação a isso? Ela teria que assinar algum termo? Eu realmente não sei, professor. Não está me passando aqui informação para te dar. Então, deixa eu desenrolar, então, agora. Então, Jair, faça seu comentário. Então, frequentemente, as pessoas veem, não, essa gestação não tem futuro, tem que interromper. Muito bem. Mas se ela não está enquadrada nas possíveis causas, né, que são elas, não é isso? Vamos lá, Duda, quais são as causas de aborto legal no Brasil? Quando a gente pode interromper a gestação? Então, microcefalia, perdão, violência sexual, tudo isso a gente poderia estar... A anencefalia, gente, perdão. Anencefalia, violência sexual poderia ser feito também. E mais uma situação que pudesse pôr de risco a vida da mãe. Muito bem. Aborto terapêutico. Aí a gente iria entrar nesse mérito. Nesse momento, essa mãe não está correndo risco efetivo. Se ela, em algum momento, né, apresentar sinais de infecção, isso você está avalizada para induzir esse parto e acabar com essa gestação. Mas se não tem, e isso acontece em torno de 30% dessas pacientes que rompem a bolsa, então a gente não pode chegar ali com a espada e falar, não, tem que induzir, porque você está se expondo juridicamente, por mais que a família queira. Teoricamente, por mais que ela queira, você não pode evoluir, porque, eventualmente, e isso eu já vi aqui na maternidade de escola, no plantão, paciente que ficou de 18 semanas a 27 semanas,
essa criança deve ter 10 anos e vem visitar a gente aqui saudável. Isso não é o padrão, mas é possível. Da mesma forma que o juiz, quando vê uma microcefalia, por mais grave que possa ser, ele não avaliza a interrupção da gestação, porque existem pacientes com microcefalia que evoluem, então não é uma chancela. A gente tem que ter cuidado com isso, justamente só para, olha, paciente com bolsa rota muito prematura, né, antes de 20 semanas, com aborto, você não pode sair induzindo a não ser que haja uma suspeita clara de infecção. Professor Nilson. Esse é um ponto assim, que foi bastante discutido há algum tempo atrás na maternidade escola e vem sempre sendo discutido, alguns trazem alguns seus pontos de vista, mas isso que o Jair falou realmente é o que está na lei, né? A gente não pode, entendeu? Eu acho que fica até ruim você comentar com a paciente dessa possibilidade, porque você não vai poder fazer isso, né? Você não vai poder interromper, não vai poder induzir. Então, acho que essa possibilidade de interrupção da gravidez proposta e não pode ser proposta dentro dos nossos, dentro da nossa lei, né? Dentro do amparo que a gente tem legal, tá? E outra coisa importante, Jair, nesse aspecto, é que normalmente a gente chega e traça para a paciente um quadro extremamente trágico, né, de infecção grave, perda do útero, sepsemia, pode morrer, que não é a realidade, né? A possibilidade de infecção não é tão alta assim, e quando infecta, e quando até evolui para sepse, são sepses tratáveis com facilidade, são infecções tratadas com facilidade. Então, o quadro que a gente expõe à paciente, que apresenta para a paciente, não é a realidade do que realmente pode evoluir em relação a essa paciente. E é um dado importante, né? Essa gestação ela pode evoluir e até se ela não continuar com o oligodramina acentuada, não continuar com perda, essa gestação tem muitas gestações que evoluem e vão até adiante. Então, realmente, essa discussão hoje em dia, eu acho que hoje em dia não cabe mais a gente discutir se pode ou não pode interromper essa gravidez. Nos textos e nos protocolos de instituições internacionais, cabe, devido aos aspectos, né, permitidos legais em relação à interrupção da gravidez. Mas dentro da nossa legislatura, isso não cabe essa proposta dessa antecipação, né? Parabéns. Eu acho que, quer dizer, acho que dos pontos que a Fernanda, excelente. Professor, posso só pegar um gancho no que o senhor falou? Sim, pode. O senhor está falando em relação a gente não assustar a paciente, em relação à taxa de risco de infecção não ser tão alto, né? Mas como é que isso entraria, por exemplo, na conduta da paciente, enfim, na bolsa rota já pré-termo, ali, termo tardio? A gente fica, às vezes, limitado à restrição ali de 24 horas, a partir de 18 horas já aumenta a taxa de infecção. Eu pensaria de formas diferentes nesse caso. Aí eu ia abordar porque, agora... às vezes, a gente fica muito restrito. Eu ia até te puxar também essa discussão em relação a esse tempo de... Às vezes a paciente, né? Agora, às vezes, a paciente querem muito um parto normal, às vezes e o trabalho de parto não reflagra mesmo com a indução. Quanto tempo a gente pode ser um pouquinho mais permissivo? Qual a opinião de vocês em relação a isso também? Eu ia até abordar isso, que é a ruptura, ia falar exatamente isso, sobre a ruptura após 37 semanas, que a Fernanda abordou, né, dentro dos trabalhos apresentados, e que, a meu ver, aí, essa é a minha opinião, e acho que existem alguns trabalhos que corroboram com essa conduta, é que não há necessidade de a gente ficar aguardando a entrada em trabalho de parto de uma gestante que tem mais de 37 semanas, tá? Uma vez que não há diferença dentro dessa conduta expectante, aguardar o trabalho de parto e indução, não há diferença no resultado gestacional. Então, eu prefiro propor à paciente a indução, tá?
E é uma coisa que é aceita pela paciente, é uma conduta bem vista pela paciente, né? Então, eu prefiro a conduta mais intervencionista nessa idade gestacional, acima de 37 semanas. Rompeu a bolsa, né? Iniciar a indução. Menos ainda, quando o colo é favorável, menos ainda a necessidade, menor a necessidade de se aguardar o trabalho de parto espontâneo, né? A não ser que a paciente não queira. Eu prefiro não usar técnicas de indução do parto, tá? Então, esse era um aspecto que eu queria comentar. É satisfatória a resposta para a Nina? Não, eu estava falando mais no sentido, às vezes, enfim, a gente induz o trabalho de parto, mas o trabalho de parto está um pouquinho mais arrastado e a gente, às vezes, a gente fica meio restrito ao tempo que a bolsa está rota, em relação à interrupção do desfecho final da coisa. Entendi. Eu não sei, quer dizer, eu queria até perguntar para a Fernanda, mas pelo menos o que eu tenha conhecimento, não existe assim, dentro dos protocolos internacionais, um tempo definido assim, esse neném tem que nascer em 24 horas, Sim. Como normalmente a gente utiliza como conduta nessas pacientes com ruptura a termo, né, ou com mais de 37 semanas. Eu acho que assim não existe uma conduta definida. Tem que nascer em 24 horas. A meu ver, eu acho que a gente pode prolongar desde que esteja evoluindo o trabalho de parto, esteja tudo evoluindo bem, né? Sem sinais de infecção. Fernanda, o que você tem? Exatamente, Nilson. O que eles mencionam não tem um limite máximo de tempo, eles falam só a todo momento da vigilância muito próxima de bem-estar materno e fetal nesse período. Em sendo assim, e óbvio, tendo uma lógica, né? Tem que estar caminhando, tem que estar evoluindo, não teria problema nenhum nisso durar um pouco mais ou um pouco menos, não é esse o ponto. A Camila trouxe esse aspecto, porque é comum, né, a gente ter essa informação de que o neném tem que nascer dentro dessas 24 horas e resolver dentro dessas 24 horas. Tá? Eu acho que não há necessidade. Não existe um trabalho limitando, mostrando que tem que ser esse nesse período. Só para complementar, Nilson e Camila, essa ideia do tempo, e assim, se a gente pensa nisso para o bebê a termo, acho que para o pré-termo, né, em que a gente vinha com uma conduta expectante até mais longa, é totalmente extrapolável, esse ensaio clínico do parto a termo, né, na ruptura prematura a termo. O braço expectante foi assim manejado por até 4 dias. Então, assim, num ensaio já a termo, olha o tempo que ele tolerou de conduta expectante para então mudar de intervenção, né? Aplicar alguma intervenção. Fernanda, uma pergunta. Essa conduta expectante, a avaliação fetal seria feita preferencialmente de que maneira e de quanto em quanto tempo? O principal método que eles falam de utilização para avaliação fetal é a cardio e a avaliação ultrassonográfica para ter uma noção de qual é o volume de líquido que ainda fica ali. Mas o monitoramento é monitoramento de frequência nesse momento. Agora, tempo ele não estabelece, aí entra depende, se a paciente estiver contraindo, estiver em franco trabalho, com bolsa rota, com pouco líquido, eu acho que é um caso para você considerar uma cardio mais, se não contínua, mas pelo menos intermitente, com uma monitorização mais de perto. Né? Agora, enquanto ela está em conduta expectante, sem atividade nem nada, você pode estabelecer um prazo, um intervalo um pouco menos rígido, né? Tá ótimo. E a ultrassonografia seria comum ou perfil biofísico, essas coisas, você sabe? A ideia é a avaliação do volume de líquido. Em princípio, você não espera que essa paciente ela não teria nenhum motivo, nenhuma razão, exclusivamente pela bolsa rota, para ter alteração de Doppler ou de outro parâmetro. Então, a gente ficaria de olho no líquido, para então também avaliar que alterações você esperaria de cardio. Tá? Se Jair e Cris quiserem complementar o Nilson, mas assim, ele não estabelece um plano rígido de avaliação. Intraparto, tem que monitorar muito de perto, mas durante a internação, ainda em manejo conservador, até o limite que se estiver aplicando, né, as 34,
depois 36,6, dependendo da discussão do caso, aí tem que ter uma avaliação permanente, mas não é contínua, pode ser intercalada. Se não tem um trabalho de parto desencadeado, a gente não vai esperar que nenhum outro parâmetro biofísico de avaliação, através de ultrassonografia e a Doppler, que ele se altere nesse período. Então, não há razão de repetir. A avaliação do líquido já foi feita, teoricamente, né? Já foi feita no início da internação dela ou no início da conduta, né? Então, quer dizer, a única avaliação que a gente pode acrescentar nesse período é a cardio na paciente que pelo menos tem atividade uterina, mesmo que não esteja um franco trabalho de parto, mas que tem atividade uterina. Seria a cardiotopografia. Eu queria trazer, Fernanda, para uma discussão, porque o protocolo, a Maria Eduarda, ela apresentou o protocolo da COG, que refere um ponto de corte de 24 semanas, né, para iniciar a conduta em relação à ruptura prematura de membranas. Eles usam 24 semanas porque é a possibilidade, a viabilidade do feto naquelas instituições, né? Dentro do nosso aspecto, né, da nossa, avaliando nossas instituições, existe alguma mudança em relação a esse ponto de corte de 24 semanas? Nilson, primeiro, uma coisa que, em relação a essa idade mais precoce, que eu acabei não comentando, é que, embora ela tenha colocado bem, né, que sem dúvida nenhuma, depois de 24, o corticoide está indicado, e aí, lembrando que são protocolos de outros países, né, de realidades um pouco diferentes da nossa, mas ele também é considerado e aceitável em idades ainda um pouco mais precoces, né? Pelo ACOG, ele fala que desde 23 poderia oferecer. Na nossa realidade, a gente não está falando de fetos ainda com uma real chance de se saírem bem tão precocemente, né? Não sei se foi isso que você perguntou, mas assim, a gente observa de fato a viabilidade aqui um pouco além disso. Mas o que a Maria Eduarda colocou é exatamente o que está tanto num quanto no outro. A partir de 24 seria indiscutível a aplicação do corticoide, mas eles ainda levantam a possibilidade de mais precoce, considerando poder usar a partir de 23 e até um determinado trabalho que o ACOG menciona ainda usa antes disso, tá? Podendo haver algum benefício. Mas, assim, o que a gente vê é que se de fato o bebê nascer com essa idade aqui, a gente não está falando de um bebê que tenha uma chance realmente expressiva de bom resultado. Ok. Não sei se foi isso que você perguntou, se eu respondi. Não, realmente, como é que a gente vai balizar em relação aos nossos protocolos, né? É importante também que, dentro que eles proponham o uso do antibiótico, propõem não, eles aceitam, né, a utilização do antibiótico a partir de 20 semanas, né, caso seja discutido, né, com os familiares, né? E, caso você não faça antibiótico, fazer antibiótico assim que completar e iniciar a 24ª semana. Um outro detalhe só, Nilson, a propósito de intervenção e intervenção com resultados sobre o neonato, né? A questão do sulfato de magnésio, a gente tem uma diferença entre os dois protocolos, né? O ACOG recomenda o uso até 32 semanas e o Royal College até 30. E se eu não me engano, a Duda pode confirmar isso, lá no protocolo da MEA está até 30 também, não é, Duda? Não, na MEA é 32. 32 então... semanas, e no Royal College até 30 e no ACOG 32. Ok. Bom, eu queria colocar, então, temos uma pergunta. Para a discussão. Tem perguntas? Eu posso fazer uma pergunta, Sidney? Diga lá, Sidney. Tudo bem? Sidney, só um minuto, só uma coisa rápida, Duda.
Eu acabei de checar o protocolo da 30, Meta até 30. Eu também, é 30. Eu chequei aqui agora também. É uma outra coisa que depois a gente pode, até num outro momento, rediscutir, mas existe essa diferença, a gente está usando até um momento mais precoce, e o ACOG vai até 32. Desculpa, Cid. Nada, Fernanda. Sidney, eu sou da UERJ, do Carmela, mas boa parte de vocês me conhece, mas a maioria também não me conhece. Mais uma pergunta que, sim, né, visto o que foi colocado pelo Jair, né, na cirurgia dele do Cristo, e percebe-se, né, que quando abre-se a bolsa e percebe-se que ocorre a saída de líquido amniótico pelo introito vaginal, e depois você tem a recelagem com uma evolução muito benigna, né, segundo o que foi exposto. A gente não poderia levar isso para o nosso dia a dia, daquelas pacientes na qual você vê a perda líquida e, por acaso, a gente vai acompanhando e vê que há uma normalização do líquido amniótico com o passar do tempo, uma normodraminia com 32, 33 semanas, e pensar numa conduta mais expectante, visto... É lógico que é diferente, né? A gente sabe a causa que levou à ruptura, né, cirúrgica, né? É diferente que a gente não sabe a causa que levou à ruptura quando não cirurgicamente, né? Mas a gente talvez, não sei se fale alguma coisa a respeito de pensar, né, numa recelagem e você poder levar até o termo. Não sei se tem alguma coisa dizendo a respeito, alguma coisa dizendo isso a respeito. Jair, quer falar? Eu acho que são motivos diferentes, né, Sidney? Geralmente, quando você tem uma... Não sei se a minha internet está dizendo que está instável, não sei se eu estou picotando aí para vocês. Por causas outras que não a causa mecânica traumática por conta de uma agulha. Então, a gente não sabe o determinismo dessa ruptura aí. Eu acredito que a gente deve seguir nos protocolos que já existem de acordo com os cortes de idade, e não pensando nessa recelagem, apesar da gente ver, eventualmente, que essas amniorexes, elas também melhoram e muitos pacientes ficam com isso. Então, eu vou aproveitar aqui, professor, e fazer uma colocação que eu já vi isso acontecer em alguns locais, principalmente na clínica privada, que o paciente te demanda muito exame, né? É só para a gente entender isso, paciente que interna com bolsa rota, que está com 22 semanas, dependendo do lugar que você esteja, felizmente nos locais que eu trabalho isso não acontece, o pessoal fica com uma coisa de fazer ultrassom todo dia para ver o líquido amniótico. Primeiro que isso não é uma coisa custo-efetiva adequada, não é uma atitude inteligente, e o líquido amniótico, o volume reduzido em qualquer idade gestacional, né, ele não indica a interrupção da gestação. Então, vamos lá. Duas situações. Uma da prematuridade extrema, que a Fernandinha colocou muito bem, que existe essas controvérsias de quando fazer antibiótico, quando fazer corticoide. A gente não precisa ficar fazendo ultrassom todo dia, mesmo porque se o líquido estiver zerado, você vai fazer o quê? Hoje está zerado, amanhã está 1, amanhã está 2. Isso não muda nada em número. Isso deve ser falado para a paciente. Uma vez a paciente falou para mim, mas eu me sinto mais segura fazendo ultrassom todo dia. Eu acho que deve ser isso. Na verdade, aumenta a ansiedade da paciente fazer ultrassom todo dia. E para frente, né, quando você já está lá depois de 34 semanas, isso não faz muita diferença. No meio do caminho, se o líquido da paciente está zerada de líquido com 30 semanas, com 28 semanas, você só vai pensar em interromper se ela estiver batendo a 70. Então, esse feto fazendo múltiplas desacelerações aí por possível compressão funicular, e não vai ser ultrassom que vai fazer diferença, e sim vai ser, nesse caso, uma monitorização com a cardiotocografia, e não para ver reatividade, sim para ver essas desacelerações. E aí, professor, eu tomo a liberdade aqui de emendar numa pergunta da Ana Rita Miliose, R1 de GO, lá do Caxias d'Or, e aí eu passo a bola para vocês. Isso de aguardar o trabalho de parto, vale para o pré-termo tardio também ou só para o termo? Nilson, posso só completar
posso também começar respondendo essa, mas só complementando, eu concordo na pergunta do Cisne com o que o Jair falou, mas talvez essa paciente, né, com esse quadro que pode ter sido uma recelagem, mas que, enfim, tem um diagnóstico comprovado, mas que depois a gente não vê mais esterilização e esse volume restabelece. Será que esse não é o caso para a gente ponderar aquela zona cinzenta ali do 34 a 36,6, que tem respaldo na literatura, não é uma conduta que não faça sentido, e talvez seja o caso em que aparentemente a gente vai ter algum ganho em termos de diminuir prematuridade e não estaria incorrendo, claro, ela sempre muito bem vigiada e excluídos quaisquer sinais de infecção nesse período. Mas talvez fosse um caso para a gente começar a reavaliar essa conduta de sempre 34 para todos, né? Dado que é algo que está em discussão na literatura. Agora, em relação à pergunta da Ana Rita, eu posso começar a responder, Nilson? Você quer? Pode. Tá, deixa eu só abrir aqui. Então, na realidade, Ana Rita, se eu entendi bem a sua pergunta, você diz para aquela paciente que rompe a bolsa no pré-termo tardio, ou seja, é o 34 a 36,6, né? Aí aquela história vai depender da conduta do serviço, da conduta que está se seguindo. Se é um serviço no qual o diagnóstico de bolsa rota adota o protocolo com 34 antecipação, assim, o aguardar pode girar naquela faixa de 12 a 24 horas, se for um desejo grande da paciente, mas a indução está muito bem respaldada e tem trabalhos que mostram não só a percepção como resultado final, como ótimos. Tá? Agora, se a ideia for tentar chegar a 36,6, que é essa zona de discussão aí, que para mim é um dos pontos mais controversos da Bolsa Rota, de tudo que a gente leu para esse momento, aí a conduta seria expectante exatamente para ganhar algum tempo, né? Vai depender de quando... Mas a gente não faz o antibiótico de latência nesse momento mais, não. Né? O antibiótico de latência nessa fase não tem indicação. O antibiótico de latência é só para rupturas anteriores a 34 semanas. Não, eu estou falando, Maria Eduarda está falando que nesse momento a gente pode até ter a conduta expectante, dependendo de como a senhora falou, do serviço, então, do protocolo de cada um, mas nesse momento a gente usaria, no caso, só a conduta de esperar, sem usar nenhum antibiótico para tentar postergar essa latência, no caso dela, né? É a pergunta da colega aí. E um ponto também importante nesse momento é a discussão do corticoide, né? Se ela não teve nenhuma administração prévia, pode fazer um ciclo de corticoide. Exato. Nessa, né, na verdade, a discussão de conduta conservadora foi só para o pré-termo, né? No termo, aguardar o trabalho de parto, também não prolongar muito tempo, né? Mas não esperar semanas, né? Não é essa a proposta. Agora, entre 34, 36 e 6, existe essa possibilidade de se prolongar, aguardar, né? Prolongar até 36 e 6, e aí que tem a discussão, né? Qual é a vantagem entre o risco materno e o risco fetal, e o benefício fetal, né? Nilson, parece que o benefício fetal melhora do que o risco materno. Só em relação a essa questão do termo, para ficar claro, já que tem bastante residente na sala, quando se fala em conduta expectante em relação ao parto no termo, é aquela comparação de 12 a, no máximo, 24 horas de não intervenção. Mas a recomendação dos guidelines é a indução. A recomendação primeira é a indução. A princípio, o resultado você não aumenta a taxa de cesárea, você não tem nenhuma repercussão sobre infecção neonatal e ainda tem essa percepção da mulher mais positiva da assistência recebida. Mas, se ela desejar muito, e pode ser considerado um expectante curto, assim, tem que ser resolvido num tempo curto, mas poderia ser ponderado o não uso imediato da indução. Foi só esse ponto, não é nada expectante mais longo do que isso, não. Completamente diferente entre 34 e 36 e 6. Né? Mais algum outro aspecto? Uma pergunta que eu li em poucos lugares foi falando sobre a indução com o Krause. As chances de infecção frente a uma conduta expectante numa
na Bolsa Rota. Eu li, mas assim, eu não vi muitos artigos comentando sobre a indução com o Krause. Eu ia perguntar para vocês o que vocês achavam de uma indução com o Krause na situação de uma conduta que via previamente uma conduta expectante de uma Bolsa Rota, sendo que é um método de indução mecânico, né? Você quer comentar, Fernando? Eu estou perguntando. Não, Fernando. Quando você leu isso no guideline, qual a colocação que você entendeu que ele fez do Krause? Que não era recomendado. Só que eu não é o que eu pelo menos foi o que eu entendi. Só que não é o que eu vejo na prática. Na prática, que a gente faz indução com o Krause. O entendimento que eu tive disso, fala nisso. Não, tudo bem. Não, então, ele diz só que a vigilância tem que ser muito grande, mas não é impossível que você utilize, não é uma coisa totalmente excluída da utilização, não. Você só tem que ter uma vigilância ainda maior, porque você agrega um risco adicional, né? Agora, a questão é que você vai aplicar um método que, em teoria, né, faria um descolamento de uma membrana que já rompeu. Nilson, sua experiência com isso. Mas o mecanismo de indução do parto do Krause é exatamente descolar o polo inferior da membrana, né, e tornar aquela área mais frágil e mais suscetível à infecção, à contração. E com isso liberar prostaglandinas que vão estimular a contração uterina. Se a ruptura é baixa, esse mecanismo se perdeu, né? Se você pensar em Krause, né? E normalmente a gente pensa em Krause para pacientes que têm uma cicatriz de cesariana prévia, né? Krause normalmente, porque a gente tem outros métodos mais rápidos, né? Não em termos de eficácia, que o Krause é eficaz, tem uma eficácia semelhante, mas são mais rápidos em termos de resultado, né? Então, acho que o Krause, aí, tentativa de usar o Krause nessa situação, acho que não seria vantajoso em relação aos outros métodos. Entendi. Obrigada, professor. Ok. Mais algum comentário, alguma pergunta? Eu acho que esse tema, né, como nós vemos, é um tema bastante... tem aspectos, né? Não é polêmico no seu geral, né? Mas tem vários aspectos que são polêmicos, discutíveis, que vale a pena a gente estar sempre aprendendo, discutindo, né? A gente tem que modelar a nossa conduta de acordo com os protocolos internacionais, que têm algumas divergências, né? E eu acho que foi excelente a gente ter essa discussão e talvez até a gente rever determinadas condutas, né? Gostaria de agradecer a apresentação da Maria Eduarda, né? Foi muito bem apresentada. Rapidamente ela conseguiu apresentar esses aspectos bastante interessantes da ruptura prematura de membranas ovulares. Agradecer os excelentes comentários da Fernanda. Fernanda, quer fechar alguma coisa? Comentar alguma? Só o último comentário que eu queria fazer é que, no final das contas, né, a apresentação mais acelerada da Maria Eduarda abriu um tempo muito bom de discussão, né? A gente conseguiu ter uma participação maior de pessoas diferentes, né? Staffs de outros serviços, como o Sidney, staffs do nosso serviço, residentes. Então, no final das contas, assim, a pontuação de que você correu um pouquinho, no final foi amenizada por uma excelente discussão. Mas, na próxima vez, você pode falar mais devagar. Tá bom, pode deixar. Então, eu gostaria de agradecer então, a participação de todos na sala, tá? E convidá-los para a semana que vem estarmos juntos de novo aqui no mesmo horário para a nossa sessão, tá? Um abraço a todos, boa noite.